Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre terapia ortomolecular. Doutora, a gente foi para o intervalo com a seguinte pergunta: como nós podemos identificar que nós estamos tendo deficiências e não conseguindo absorver todos esses minerais e nutrientes e essa intervenção também dos radicais livres? Como é que a gente descobre isso? Só olhando a gente consegue identificar? Não, a gente vai fazer exame de sangue para dosar alguns minerais, tem também na saliva que podemos também detectar algumas deficiências. Fazemos também o mineralograma do fio de cabelo, que é um exame complicado que vai para os Estados Unidos, passa 30 dias para voltar, mas ele vai dar todas as reservas minerais e se há presença de metais tóxicos. E podemos fazer também na urina o teste da disbiose. Então é um conjunto de exames, é um conjunto, né? Uhum. Agora, quanto tempo dura esse tratamento? Depende, é individualizado, porque se for só uma carência de minerais e vitaminas, a pessoa está aparentemente saudável, quando a gente recolocar nos níveis fisiológicos, aí pode dar uma trégua, dar uma parada e de vez em quando verificar como é que está essa situação. Então vai depender de cada paciente. Bom, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Obrigada também. Essa novidade a gente trouxe para cá, até porque não é tão conhecida e nem debatida assim. A gente precisava entender um pouquinho sobre essa terapia, né? Ok, obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Mas agora nós vamos falar de outro assunto. Você conhece o significado do Setembro Azul? Esse mês representa os surdos. E para entendermos esse universo, nós fomos conhecer um pouquinho da história da pequena Suzana. Ela estuda na Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos. E por meio um pouquinho com a nossa produção, fica um pouco tímida, mas a gente vai entender tudo isso com a repórter Isabelle Lima. Bom dia. Eu espero que eu tenha feito certo. Hoje nós estamos aqui numa escola específica para surdos para conversar um pouquinho com a Elisete, que é mamãe da Suzana, que é aluna, uma das alunas da nossa professora e intérprete de hoje, vai nos explicar um pouco sobre como ela lida com a questão da filha dela em casa. Então, como que você lida com a sua filha, com o processo de aprendizagem? Você descobriu antes ou depois? Ou ela já nasceu assim? E como foi quando você descobriu que ela era surda, né? Como você conseguiu lidar com isso? Bom, no começo eu não aceitei, né? Ela teve uma meningoencefalite e depois foi detectado que ela perdeu a audição total, ela não ouve nada. E eu passei 3 anos tentando com que ela usasse aparelho, fizesse implante. Quando foi ano passado, em janeiro, o médico falou assim: a Suzana não vai ouvir, bota ela numa escola de Libras. Bota ela, a língua dela é Libras. Quando você teve esse contato com o médico e o médico te disse isso, você já conhecia a língua, essa língua, Libras? Já, conhecia a língua, mas não conhecia nenhuma escola. Então teve um pouco de dificuldade para encontrar a escola e encontrou aqui? Aí eu encontrei alguém que me falou: olha, na Joaquim Nabuco tem uma escola para surdos, só para surdos. E é ótimo, a minha filha foi a melhor coisa da vida da minha filha. Muito bem, ela fica até emocionada, gente, e emociona a gente também. E assim, então você não é a favor da inclusão? Você acredita que o surdo ele precisa de um local específico para se desenvolver? Não, eu não concordo com esse negócio de inclusão. Isso não existe na realidade, na prática não existe inclusão. A criança fica ali do lado com um monte de lápis de cor e um papel, enquanto os ouvintes estão escrevendo e ouvindo o que a professora está falando. E isso a minha filha viveu. Entendeu? Aqui não. A minha filha não sabia nenhum A. De março para cá, minha filha sabe fazer o nome dela, escrever o nome dela, conhece o alfabeto todinho. E aí a gente pode até conversar com a professora sobre essa questão da inclusão, a questão da adaptação da criança dentro de uma sala de aula de outras crianças ouvintes, porque a gente sabe que o processo é muito difícil, é muito demorado. Na realidade, a rotina da criança ouvinte já é muito intensa e da professora, porque ela tem muitos alunos para cuidar. Então você imagina ter que cuidar de uma outra criança de uma forma diferente da que ela já está acostumada a cuidar das outras. Realmente é bem complicado quando você tem mais alunos. Inclusive aqui na escola nós temos poucos alunos, que é justamente para ter um atendimento mais específico, para nós cuidarmos da língua
né, aquilo que se fala, como a mãe falou, que ela precisava conhecer a L1 dela, a Libras, é preciso, porque como que vai ser? O professor está lá falando português, mesmo que tenha um intérprete que seja muito bom em Libras, a criança não vai saber. Então, ela precisa primeiro saber Libras, conhecer a sua língua, para depois ela entender o português e as outras disciplinas. E é isso que acontece aqui. Nós não temos nenhum intermediário. O professor, ele vai ministrar todas as disciplinas utilizando a língua de sinais. Gostaria de agradecer mais uma vez a nossa participação, a participação da nossa mamãe, da nossa professora, que já está fazendo a nossa interpretação pela segunda vez. Gostaria de agradecer muito a Suzana pela presença dela, pela participação dela. Queria saber se ela queria dizer alguma coisa para o público. Ela tá tímida, gente. É um encanto de menina. Eu gostaria de desejar tudo de bom. Gostaria de dizer que é muito bom quando a gente encontra uma solução, né? Quando a gente encontra essa evolução desde casa até a escola, até os profissionais. Então, a nossa equipe está muito feliz de ter conhecido vocês, de ter conhecido a Suzana, de ter conhecido a mamãe da Suzana, e nós ficamos por aqui. Olha, Isa, eu espero que você tenha acertado, viu? Ter dado esse bom dia especial pra gente. Parabéns pela sua conversa. A Suzana realmente ficou um pouquinho tímida com a presença da nossa produção, mas a gente conseguiu entender um pouquinho da história dela e todas as dificuldades com a sua mamãe, né? Então a gente percebeu que para algumas pessoas essa inclusão é válida, para as outras nem tanto, né? É importante a gente conhecer na prática como é que funciona, as dificuldades e como a criança também recebe esse processo de ensino-aprendizagem. Se é fácil, se é mais difícil, então cada criança responde de uma forma, seja positiva ou negativa. E para a Suzana foi mais positiva realmente essa escola que trabalha com essa língua, né, com a Libras. E agora aqui no Estúdio Glass, no Amazon Sat, o nosso bate-papo será voltado para a saúde do coração. As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo, sendo responsável por quase 30% das mortes no Brasil. Dentre elas, o infarto. E para conversarmos sobre este assunto, tirar as nossas dúvidas, nós estamos recebendo aqui no Estúdio Glass do Amazon Sat o cardiologista Abacuque Val. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão palpitante que é o coração. Um prazer nosso realmente recebendo você pela primeira vez. Já tinha vindo ao programa Estilo de Vida, mas não comigo, então a gente vai falar a respeito deste assunto que merece toda uma atenção. Inclusive eu comecei brincando, falando que quem faz um programa ao vivo, a produção que está por trás de tudo que a gente leva, de todas as informações que a gente tenta levar, precisa ter uma saúde muito boa do coração, né, doutor? É verdade, o estresse é grande e precisa ter um coração forte. Agora a gente precisa explicar o que é o infarto. E a gente conseguiu encontrar em alguns artigos também com outros nomes. Infarto do miocárdio, infarte. Fala pra gente qual a nomenclatura correta, doutor? Se você considerar do ponto de vista de língua portuguesa, existem 4 nomenclaturas corretas. Infarto, infarte, infarte e infarto. Você falando as 4, você está falando da forma correta. Nós estamos aí falando, na verdade, de um quadro terrível de mortalidade elevada, que é o momento em que as artérias coronárias, e as artérias coronárias são as artérias que irrigam as paredes do coração, então em um determinado momento essa irrigação cessa, porque há uma placa de colesterol, e aí a massa muscular que depende daquela artéria fica sem o fluxo de sangue, sem oxigênio, e vem a morrer uma parte daquela musculatura que pode fazer muita falta ou pode levar até a própria morte do paciente. É importante a gente falar que o coração é um músculo, né, doutor? E assim como todos os outros, ele precisa dessa irrigação, né? É verdade. O coração é um órgão muscular, um órgão oco. Dentro dele entra o sangue e esse músculo se contrai de tal forma que ele expulsa o sangue para todo o corpo. Quando esse músculo, então, sofre a isquemia, ou seja, a falta da oxigenação, pela falta do sangue, essa parte de músculo morre e para de contrair, o que vai diminuir a quantidade de sangue que vai estar circulando pelo organismo. Agora, muito se fala em princípio de infarto. O que isso quer dizer, doutor?
Na verdade, não existe um princípio de infarto, né? Existem infartos mais graves, infartos mais leves, mas todos são infartos. Da feita em que o fluxo de sangue cessou em um determinado ponto, ali já está acontecendo um infarto. É que quando ele é leve, quando ele é uma área pequena, as pessoas costumam chamar de princípio, mas não é um princípio, já é um infarto. E o infarto fulminante? O que isso diz pra gente? É quando acometeu uma artéria muito importante, né? A obstrução pode acontecer numa artéria coronária menor, de repercussão menor também, ou pode acontecer numa artéria importante. Há uma artéria que chama-se descendente anterior que irriga boa parte do coração. Quando essa artéria fecha, o infarto é de grande proporção e pode ser fulminante, ou seja, pode levar à morte súbita. Muitas dessas histórias que a gente ouve, a pessoa estava conversando numa esquina e de repente caiu morta. Muitos desses casos são infartos fulminantes, até de pessoas que nunca sentiram nada. Bom, doutor, agora a gente falou tanto numa palavra sobre irrigação, que é artéria, né? E que existe uma artéria muito importante e as outras artérias também que envolvem o coração. Mas eu acho que a principal dúvida das pessoas é a respeito de qual a diferença entre artéria e a veia. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa foto que nós separamos aqui, falando sobre essa diferença e a estrutura de cada uma, que uma é mais aberta, a outra é mais fechada, e a gente estava até brincando, falando a respeito de uma comparação, né, que a gente consegue entender melhor, que é o bairro e o centro. Bom, a artéria, ela é mais importante, ou as artérias, porque elas vão levar o sangue do coração para o corpo todo, para a periferia do corpo. As veias são condutos que vão trazer o sangue de volta ao coração. Então esse sangue vai pelas artérias e esse sangue volta pelas veias. Por isso nós estávamos conversando e dizendo que a artéria leva no sentido centro-bairro e a veia traz no sentido bairro-centro. É mais ou menos como se fosse o trânsito, né? Não tão caótico quanto o nosso trânsito, evidentemente, mas a ideia é essa, o sangue está indo para o organismo, ele vai pelas artérias. E por isso elas são mais importantes, porque uma obstrução arterial vai trazer uma falta de oxigenação para algum setor do organismo. Já as veias apenas trazem esse sangue de retorno para que ele seja oxigenado e possa recircular. Bom, doutora, também tem uma outra nomenclatura que a gente precisa entender, que é parada cardíaca. O que significa isso? É um infarto? É aquele nome que a gente falou que as pessoas popularmente conhecem como princípio de infarto, que a gente falou que não existe, né? Isso. Parada cardíaca, simplesmente estamos dizendo que o coração parou. Então, podem haver várias causas para isso. Uma delas, uma muito frequente, é o infarto, né? Dizer, por exemplo, que alguém morreu de parada cardíaca é redundante, porque as pessoas só morrem de parada cardíaca. Quer dizer que a gente tem a ideia da parada cardíaca como morte súbita, que é uma coisa que tem outras características, é um evento que ocorre de repente, né? Então, quando se fala em prevenção de doença cardiovascular, um dos itens que se está tentando evitar é exatamente a morte súbita, ou seja, a parada cardíaca de uma forma muito rápida, uma forma sem anúncio prévio, e que, consequentemente, de recuperação muito mais difícil. Bom, doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas essa parada aqui é benéfica, viu? Para continuar daqui a pouquinho falando sobre os mitos e verdades do infarto. Então, você de casa, não saia daí. Aproveite esse momento para interagir com a nossa produção. Tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém, familiares ou amigos que já tenha passado por essa situação. E a gente precisa saber também como proceder nesse momento, né? O que fazer, porque a gente acaba não tendo reação alguma. Então, é importante, sim, para a gente conseguir salvar uma vida. Então anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12 e a gente volta já.